E aí, minha família caipora, como é que tá essa força? Eu sou o Tom e eu vou trazer para vocês os melhores palpites para este sábado, dia 28 de dezembro. Serão 15 palpites, então fique até o final do vídeo para pegar todos eles e também o nosso bilhete caipora. Beleza, galera? Não se esqueçam que apostas são para maiores de 18 anos e apostem com responsabilidade, fechou? E vamos com os nossos resultados dos dias 26 e 27 de dezembro. No dia 26 nós tivemos 24 palpites com 21 greens e apenas 2 reds, tá? Um jogo foi anulado por empate anula. Tivemos 92% de taxa de acertos no dia 26 de dezembro. Voltamos para o páreo, beleza? E para o dia 27 não é muito diferente. Temos 13 palpites com 10 greens e apenas 2 reds, tá? Estamos aguardando o resultado de apenas um jogo que irá acontecer. Então depois verifiquem os resultados na nossa planilha caipora. O link está no topo dos comentários e temos o histórico desde 2023, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no nosso Telegram, que temos bastante novidades por lá. E em 2025 vamos ter bastante novidades aqui no canal e também no nosso canal do Telegram, beleza, galera? Então esses são os nossos resultados dos dias 26 e 27 de dezembro. Se gostaram dos nossos resultados e já pularam na nossa planilha e gostaram também do nosso histórico, já clique aí embaixo e se inscreve no canal, já deixa o seu like e também não se esqueçam de comentar o que vocês acharam dos nossos palpites. Comentem também os palpites de vocês para os jogos que separamos. Beleza, galera? Então vamos para os nossos palpites do dia 28 de dezembro. Bora pra intro! Vamos lá, família, então começar com os nossos palpites do dia 28 de dezembro. Separamos esses palpites e serão 15. Fiquem até o final do vídeo para pegar todos eles, beleza? Então vamos lá com o Wellington Phoenix contra o Newcastle Jets. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Wellington Phoenix é de 51% e ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 39%. Já o Newcastle Jets tem 33%. No histórico, são 25 vitórias do Wellington Phoenix, 7 empates e 19 vitórias do Newcastle. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Wellington Phoenix vem perdendo a 3 jogos e o Newcastle vem sem empates a 5. Perdeu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, nós temos over 1,5 gols nos últimos 6 jogos. Na casa do Wellington Phoenix, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Central Coast Mariners contra o Auckland. Separei essa partida na Liga da Austrália também, com mercado de vitória ou empate para fora. A probabilidade de vitória tem uma pequenina vantagem para o Auckland jogando fora de casa. Ele está com 40%. Ele tem um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos e o Central Coast tem 39%. Em séries, o Central Coast vem sofrendo gols há 8 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, o Auckland ele venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas, enquanto o Central Coast ele venceu apenas 2 de 6. Então para essa partida separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Sydney contra o Melbourne Victory também na A-League da Austrália. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está totalmente equilibrada para esta partida. São 37% para cada equipe. Temos o Melbourne com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Sydney tem 50%. No histórico, são 25 vitórias do Sydney, 18 empates e 19 vitórias do Melbourne Victory. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Sydney vem marcando gols há 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Sydney, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. E nos últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas uma partida que o Wellington Phoenix venceu o Melbourne por 1-0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Richards Bay contra o Mamelodi Sundowns na Premiership da África do Sul. Separei essa partida com o mercado de under 3,5 gols. O Mamelodi Sundowns tem 63% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Richards Bay tem 28%.
No histórico, são 6 partidas com 6 vitórias do Mamelodi Sundowns e, em média de gols, temos acima de 2 gols. Em séries, o Richards Bay vem sem empates a 5 jogos e perdeu 4 deles, enquanto o Mamelodi Sundowns vem vencendo a 3 jogos. Últimos encontros, o Mamelodi Sundowns venceu os últimos 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, o Mamelodi Sundowns venceu e empatou suas últimas 6 partidas, enquanto o Richards Bay ele venceu apenas uma de 6. Verificando nos últimos jogos das duas equipes, temos under 3,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida é under 3,5 gols e temos probabilidade de vitória ou empate para fora, beleza? Próxima partida, o Iraque contra a Arábia Saudita na Arabian Gulf Cup. Separei essa partida com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para a Arábia Saudita. Ela tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Iraque tem 67%. No histórico são 4 vitórias para cada lado e um empate, e a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Iraque vem sem derrotas a 5 jogos, jogando em casa, venceu 4 deles. Últimos encontros, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, vamos lá para a Série A da Itália. Separei o Empoli contra o Genoa com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está com uma pequena vantagem para o Empoli com 37%. Ele tem um aproveitamento de 44% nos últimos 9 jogos e o Genoa tem 44% também. No histórico são 7 vitórias do Empoli, 12 empates e 8 do Genoa. A média de gols é de abaixo de 2 gols. Em séries, o Empoli vem sofrendo gols a 7 jogos e nos últimos encontros, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Empoli, under 3,5 gols em 4 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos, principalmente do Genoa. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Parma contra o Monza na Série A da Itália. Essa partida é com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Parma é de 41% e ele tem um aproveitamento de 33% nos últimos 9 jogos. O Monza tem apenas 11%. No histórico, são 3 empates com a média de gols de abaixo de 1 gol. Verificando em séries, as duas equipes vêm perdendo seus últimos jogos e nos últimos encontros, over 1,5 em uma das últimas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols nas últimas 6 partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, novamente Arabian Gulf Cup. Separei o Bahrein contra o Iêmen com vitória seca para casa. Bahrein tem 70% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. O Iêmen tem 17% em 7 partidas oficiais. Verificando no histórico, são 8 vitórias do Bahrein, 2 empates e uma do Iêmen. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Iêmen vem sem vitórias a 5 jogos e empatou 3 deles. Últimos encontros, nós temos vitória de Bahrein em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, Bahrein venceu 2 das últimas 6 partidas, enquanto o Iêmen não vence há 6 jogos. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Camarões contra a República Central Africana. Não temos estatísticas na casa de apostas para esta partida, mas Camarões vem muito bem nos últimos jogos e a República Central Africana ela vem perdendo a maioria dos jogos. Então para essa partida separamos vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Senegal contra a Libéria. Também ficamos sem estatísticas para esta partida, mas nós separamos vitória seca para casa porque Senegal tem uma vantagem jogando nos confrontos contra a Libéria. Então para essa partida é vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Cagliari contra a Inter de Milão na Série A da Itália. Essa partida nós separamos com o mercado de vitória, empate para fora e under 5,5 gols. A Inter jogando fora de casa tem 68% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. Cagliari tem apenas 22%, perdeu as últimas 4 partidas. No histórico são 29 vitórias da Inter, 16 empates e 7 do Cagliari. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, a Inter vem vencendo a 3 jogos e o Cagliari vem perdendo a 4, como eu disse. Últimos encontros, nós temos aqui under 5,5 gols nos últimos 6 jogos,
e a Inter venceu ou empatou os últimos 6 jogos. Jogando na casa do Cagliari, a Inter perdeu apenas uma partida e ela venceu 5 das 6, tá? Temos under 5,5 gols nos últimos 6 jogos. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, a Inter venceu as últimas 5 partidas de 6, tá? Temos aqui apenas uma partida que venceu por 6-0 a Lazio, enquanto o Cagliari ele não vence há 4 jogos e temos o under 5,5 gols nos últimos 6. Então para essa partida é vitória ou empate para fora e under 5,5 gols, beleza? Próxima partida, State Cup de Israel. Separei Maccabi Tel Aviv contra o Hapoel Jerusalém. Essa partida separei com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Tel Aviv é de 63% e tem um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. O Hapoel tem 50%. No histórico são 10 vitórias do Maccabi e 2 do Hapoel. E a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Maccabi vem vencendo há 4 jogos e nos últimos encontros, over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Estoril contra o Moreirense na Primeira Liga de Portugal. Essa partida eu separei com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para esta partida e temos 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Moreirense. O Estoril tem 33%. No histórico são 12 vitórias do Estoril, 5 empates e 7 do Moreirense. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Moreirense vem sofrendo gols há 8 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, nós temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Estoril, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols e temos possibilidade de over 1,5. Beleza? Próxima partida, a nossa partida em destaque é a Lazio contra o Atalanta. Separei essa partida na Série A da Itália com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Atalanta jogando fora de casa. Seu aproveitamento nos últimos 9 jogos é de 89%, enquanto a Lazio tem 72%. No histórico são 16 vitórias da Atalanta, 13 empates e 24 da Lazio. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, a Atalanta vem vencendo a 3 jogos e a Lazio vem sem empates a 5. Venceu 4 deles. Últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 5 dos últimos 6 jogos e na casa da Lazio, over 1,5 gols em 5 dos últimos 6 também. Verificando aqui, nós temos vitória em parte da Atalanta em 4 das últimas 6 partidas e na casa da Lazio também temos em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, a Atalanta venceu 5 das últimas 6 partidas e a Lazio venceu 4 das últimas 6. Temos over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols com probabilidade de ambas marcam ou vitória ou empate para fora, beleza? Próxima partida, Porto contra o Boa Vista na Primeira Liga de Portugal. Separei essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. Porto tem 84% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Boa Vista tem 33%. No histórico são 26 vitórias do Porto, 5 empates e 3 do Boa Vista. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, Porto vem vencendo a 3 jogos e o Boa Vista não vence a 5. Últimos encontros, nós tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo também em quase todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, over meio gol no primeiro tempo. Fechou, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e agradeço a vocês por sempre estarem aqui. Ontem eu peço desculpas por não ter conseguido gravar, tá? No meio da gravação eu tive um mal-estar e precisei cancelar o vídeo, beleza? Então espero que vocês gostem desses palpites e também dos nossos resultados que estamos obtendo no mês de dezembro. Se chegou até aqui e ainda não se inscreveu, já clique aí embaixo e se inscreve no canal para fortalecer a gente. Fechou, galera? E vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Salve, galera! O nosso Bilhete Caipora nós separamos com essa tripla, tá? Separamos aqui o under 3,5 gols para o Empoli contra o Genoa, over 1,5 gols para o Parma contra o Monza. Separei o over meio gol no primeiro tempo para o Porto contra o Boa Vista. Uma odd total de 1,84 para vocês.
Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!